Olá, sou Rony Corrêa, diretor-geral da Abreu no Brasil. E nesse vídeo hoje vamos falar sobre a maior e mais autêntica região de Portugal, o Alentejo. O Alentejo atrai viajantes brasileiros com uma combinação de vilas charmosas, repletas de história, natureza e paisagens inesquecíveis, além de vinícolas que produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. Para falar sobre esse destino português, nada melhor que ouvir quem realmente conhece. O Antônio Lacerda, diretor-geral da promoção turística do Alentejo, vai nos contar um pouco sobre esses diferenciais do Alentejo e por que essa região é uma das queridinhas dos turistas brasileiros. Olá, Rony. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder trabalhar com a Abreu e poder falar com os meus amigos do Brasil. A Agência de Promoção Turística do Alentejo é o organismo que tem como missão levar o Alentejo a ser conhecido em todas as partes do mundo. E em particular no Brasil. O Brasil para nós é um mercado de especial importância, pois os brasileiros são os nossos melhores clientes. Antônio, para começar, qual a origem do nome Alentejo? A explicação para o nome de Alentejo é muito simples. Numa dimensão histórica, a constituição do Reino de Portugal foi feita com as tropas a virem de norte para sul e chegaram numa primeira fase até ao Tejo. As terras que ficavam do outro lado do Tejo foram designadas então por Alentejo, o que fica para lá do Tejo. E era o que faltava ainda de conquistar para que o Reino de Portugal se expandisse e fosse mais longe. Portanto, Alentejo quer tão somente dizer além do Tejo, do outro lado do Tejo. Quais são as principais características e diferenciais do Alentejo? O Alentejo caracteriza-se por um conjunto de ativos que são, de alguma forma, diferentes. O primeiro desses ativos é a população, tradicionalmente hospitaleira, tradicionalmente acolhedora, gente que gosta de receber e sabe receber. Depois temos a paisagem, o valor da paisagem, que aqui é profundamente humanizada, mas de uma forma muito harmoniosa. Essa harmonia advém do montado do sobreiro, advém da vinha, advém de uma natureza que foi trabalhada pelo homem e que resultou em equilíbrio. Um ativo importante também é o património que nós possuímos. Castelos, igrejas, conventos, uma série de monumentos que remontam até há mais de 7.000 anos e que são a prova de que o homem teve uma presença contínua neste território durante todo esse tempo. Depois, deixa-me colocar também em evidência a luz. Esta luz do Alentejo, este céu azul que o Alentejo tem, que é qualquer coisa de único. Temos também a gastronomia e os vinhos. A nossa gastronomia é feita numa mistura daquilo que a terra dá, daquilo que o rio dá e daquilo que o mar também nos oferece. Os vinhos, esses, são soberbos e a eles me referirei mais tarde. Tudo isso são realidades novas e diferentes que nos distinguem das outras regiões. Realmente o Alentejo é um destino único e especial, Antônio. O que o brasileiro mais gosta no Alentejo? O brasileiro gosta do Alentejo no seu todo, mas em particular gosta do nosso património, gosta dos nossos monumentos, gosta de dormir num hotel de 5 estrelas, que já foi um convento, que já foi um castelo ou que foi um mosteiro. Gosta dos nossos vinhos, gosta de poder descobrir os pequenos povoados brancos que se disseminam por todo o território alentejano. Os atrativos do Alentejo para os brasileiros são muitos e são diversificados. Qual é o tempo ideal de uma viagem pelo Alentejo? Uma viagem ao Alentejo pode durar uma vida, se quisermos. Teremos sempre razões para ficar. Teremos sempre razões para descobrir coisas novas. Mas se não tem uma vida para passar no Alentejo, pelo menos tenha uma semana para aqui estar. E com uma semana pode combinar o destino Alentejo com o destino Lisboa. Poderá chegar a Lisboa, permanecer algum tempo numa cidade que é linda e depois vir até ao Alentejo. Nós estamos de Lisboa à principal cidade do Alentejo, que é Évora. De carro é 1h15. De comboio é 1h30. Portanto, nós estamos perto, estamos muito perto de Lisboa e dá para fazer esta combinação. Pode deixar o primeiro
e o último dia da sua semana de 7 dias para Lisboa e permanecer no Alentejo os restantes 5. O Alentejo é um destino perfeito para qual tipo de viajante? O Alentejo tem oferta para todo o tipo de viajantes. Se é mais jovem, se gosta de surf, a nossa costa tem spots para surf que são inigualáveis. Se vem em família, com multigerações, com os avós, os pais, os filhos, vai ter muito que descobrir aqui no Alentejo. Ou se quiser vir com os seus amigos, ou se quiser vir fazer o seu casamento aqui. Tudo isto são boas opções. E todos este tipo de brasileiros efetivamente gostam de vir até cá. Devo-vos dizer mesmo que o maior número de casamentos de cidadãos estrangeiros que aqui se realiza são de brasileiros. Realmente o Alentejo é um destino completo. O turista pode ter novas experiências a cada dia que visita a região. Qual é a melhor época do ano para visitar o Alentejo? De janeiro a dezembro é sempre tempo de vir ao Alentejo. Cada época, cada momento do ano tem em si coisas diferentes para mostrar no Alentejo. Em janeiro, nada mais bonito do que o céu negro, do que a observação das estrelas na reserva Dark Sky, porque o luar de janeiro é único. Depois, em fevereiro, começa o rebentar da primavera e com ela o campo começa a se encher de flores, começa a ficar como um tapete multicolorido que vai avançando em cor, em diversidade, até que se instala depois o amarelo do verão. Enquanto isso, a vinha vai ficando verde, as uvas vão crescendo, vão amadurecendo e quando chega a julho, agosto, começa a época da vindima. Imediatamente antes houve a tirada da cortiça, onde a árvore, o sobreiro, ficou sem a cortiça, ficou de um vermelho escuro, uma cor diferente. E depois a vinha vai ganhando novas colorações à medida que o tempo passa. Começa por ficar amarela, depois passa a vermelha e finalmente fica castanha. Mas quando fica castanha, já estão a chegar as primeiras chuvas do outono. E aí tudo se repete. Aí começa um novo ciclo, com os campos a ficarem de novo verdes, com um tapete de relvas, e depois viram de novo as flores, viram de novo. Tudo se repete num ciclo ininterrupto. Portanto, ir ao Alentejo, eu diria, em qualquer altura do ano é bom. Quais são os principais destinos alentejanos? Há coisas que no Alentejo são incontornáveis. Há destinos como o Évora que têm que fazer parte de qualquer roteiro. Évora, sem dúvida, é parada obrigatória, né? Eu já estive lá e algumas vezes é uma cidade que vale a pena visitar. Mas também Castelo de Vide, Marvão, aquele castelo lá bem no alto da serra, onde os seus pés ficam mais altos do que o voo dos pássaros. Ou então descendo por Vila Viçosa, onde está o Palácio Ducal, o Palácio dos Reis. Ou ir a Elvas, classificada como Património da Humanidade, visitar o Aqueduto da Amoreira ou o Forte da Graça em Elvas, ou descer até Monsaraz, junto ao Lago do Alqueva, ir a Beja, percorrer ruas que têm o mesmo traçado há milhares de anos, tudo isso vale a pena. Acabar em Serpa, bem lá no fundo, bem lá no Alentejo profundo, é descobrir um espaço onde o tempo teima em não passar. Quais são os tipos de hospedagem que o turista pode encontrar no Alentejo? O Alentejo tem alojamentos bem diferentes. Eu gostaria de pôr em evidência aqueles que resultam da recuperação de património classificado, de monumentos nacionais, antigos conventos, antigos castelos, mosteiros que foram recuperados e convertidos em hotéis de 5 estrelas. Felizmente, temos muitos. E são sempre uma opção muito segura e muito diferenciadora. Poder dormir no mesmo espaço onde dormia o monge. Poder ficar no mesmo espaço onde o rei dormiu. Ficar nos seus aposentos. Ficar no sítio onde nasceu Dom Nuno Álvares Cabral. Tudo isso é realmente possível. Depois temos os hotéis de design, modernos, com muita criatividade, com assinatura dos melhores arquitetos nacionais e estrangeiros, incluindo arquitetos brasileiros.
museus de uma nova geração, hotéis vivos, muito vivos. Esses estão mais sobre a faixa costeira, utilizando até tecnologias na construção que são tecnologias antigas, tradicionais, materiais que são dali. E, portanto, recuperando um bocadinho aquilo que era a habitação tradicional dos locais. Depois temos uma imensa oferta de turismo rural, de agroturismo, de casas no meio das vinhas, de casas no meio do campo, que estão prontas para ser alugadas por inteiro ou por apartamento, como bem entenderem. São mais de 400 e digo-vos, muitas delas têm uma qualidade igualável aos hotéis de 5 estrelas. Quais são os pratos típicos que os viajantes brasileiros precisam provar no Alentejo? Bom, no Alentejo há coisas que não podem falhar. Em termos de comida, comer uma alhada de cação, uma sopa de cação, umas migas com carne de porco preto alentejano, um peixe do mar acabado de pescar, aberto e que leva-se ao sal e vai para o braseiro, são coisas únicas. Os nossos enchidos, os nossos queijos, o pão, sobretudo o pão, tudo isto são coisas que não conseguem encontrar noutros sítios. Depois há a memória dos conventos, os doces que aí se faziam e que agora são feitos em todos os restaurantes, em todas as pastelarias e nos hotéis. Portanto, temos uma diversidade de coisas que têm que ser provadas, têm que ser experimentadas. As carnes de porco preto, as carnes de borrego, os peixes do mar são experiências únicas. Qual o melhor roteiro para quem busca uma viagem focada em enoturismo? Qualquer viagem focada no enoturismo deve começar por Évora e pela casa-mãe da Rota dos Vinhos. Ali pode receber um ensinamento geral sobre o que são os vinhos do Alentejo, pode testar o seu sabor, pode provar o seu paladar e pode definir qual é a rota que quer experimentar. Há 3 rotas desenhadas que o levam a conhecer vinhos que, sendo todos alentejanos, serão diversos. Se eu quisesse fazer a minha rota pessoal, eu começaria seguramente por parar perto de Arraiolos, no Monte da Ravasqueira, e provar esses vinhos. Depois ia um pouco mais adiante, até Estremoz, e ia ao João Portugal Ramos, sem que primeiro tivesse passado pela Fita Preta. Depois seria até à Casa Miguel Relvas e provaria os vinhos de São Miguel. Iria até Évora para provar os vinhos da Cartucha, Cartucha que produz o vinho mais conhecido e mais caro do Alentejo, que é o Peramanca, mas claro que não deixaria de fora o Esporão, a grande herdade do Esporão, que tão bom vinho dá e que tanto chega ao Brasil. E também iria à Malhadinha Nova, mais a sul de Beja, experimentar os vinhos da Malhadinha, que são vinhos de autor muito bons. Não iria perder a oportunidade de passar na Vidigueira e conhecer o vinho da Tapa, um vinho diferente, um vinho especial, que é feito exatamente da mesma forma como era feito no tempo dos romanos. Nas mesmas vasilhas, nas talhas de barro e com a mesma técnica. Porque tudo isto é uma experiência diferente, todos estes vinhos são diferentes, todas estas vinícolas têm uma componente turística muito vincada. Sem dúvida, as vinícolas e os vinhos do Alentejo são imperdíveis. O que o turista que prefere praia pode encontrar no Alentejo? E o brasileiro que gostar de praia pode encontrar aqui no Alentejo a sua grande opção. Para já temos 2 tipos de praia completamente diferentes. Uma praia de evasão, longa, com muita areia, um areal imenso, com mais de 50 km, e aí fica a Praia da Comporta, a praia neste momento mais conhecida da Europa e considerada a segunda praia mais segura do ponto de vista higiosanitário de toda a Europa. Depois, a sul do Cabo de Sines, a grande praia, a grande evasão dá direito ao recolhimento, à privacidade. É uma zona de falésias, com pequenas praias recortadas lá no fundo, às quais se acede por pequenos trilhos, pequenos
caminhos que descem até à praia, e aí você pode ficar só com os seus amigos, numa praia praticamente privada. Claro que, se gostar de surf, tem vários spots para tentar fazer uma boa surfada. Em São Tormes, ou mais a sul, ou mais a norte, até na própria Comporta, vai encontrar momentos únicos para poder ter uma excelente experiência de surf. Há opções para os viajantes que preferem aventura e contato com a natureza? E para aqueles que gostam de contacto com a natureza, de atividades na natureza, eu diria que o Alentejo é o destino ideal. Podem descobrir o Alentejo fazendo cycling, fazendo walking. Nós temos trilhas por todo o território completamente marcadas. Podem descobrir o Alentejo de balão, podem descobrir o Alentejo fazendo canoeing, podem descobrir o Alentejo a cavalo, podem fazer birdwatching, podem fazer rafting, podem fazer tudo aquilo que vos puser em contacto com a natureza e fruir do que temos para oferecer. Somos um destino que tem 6 zonas classificadas como parques e reservas naturais, onde é possível descobrir de facto uma outra realidade. Venham ao Alentejo e encontrem um Alentejo de natureza, um Alentejo pronto para ser desbravado. Quais são as sugestões no segmento de turismo religioso no Alentejo? Ao nível do turismo religioso, eu gostaria de colocar em evidência 2 realidades. Por um lado, o culto mariano, o culto a Nossa Senhora, a padroeira de Portugal, a Rainha de Portugal. Ela foi coroada padroeira de Portugal, foi coroada Rainha de Portugal em Vila Viçosa, no Alentejo. Foi aí que recebeu a coroa por parte do rei. E aí ficou instalado um santuário mariano, onde vai muito devoto para orar. Depois, no Alentejo todo, há várias ermidas, muitas delas ligadas aos cultos marianos. E para além desta dimensão católica, gostaria também de chamar a atenção para a realidade judaica, para o legado judaico. Os judeus permaneceram no Alentejo durante muito tempo, após terem sido expulsos de Espanha e antes de muitos deles terem partido para o Brasil. Locais há, como Castelo de Vide, como Évora, onde os vestígios da sua presença se fazem sentir. Em Castelo de Vide, a comunidade judaica nunca desapareceu. A sinagoga esteve sempre lá, num bairro escondido, é certo, mas num bairro onde sempre viveram judeus. Mesmo durante um tempo que tivemos de dificuldade, um tempo em que eles eram pessoas não gratas na sociedade portuguesa. Antônio, muito obrigado por esclarecer todos esses pontos deste destino tão incrível que é o Alentejo. Olha, eu tenho que renovar os meus agradecimentos por nos ter dado esta oportunidade. Claro que gostaríamos muito de ter estado aí, desse lado do Atlântico, a ter esta conversa com todos vocês. Mas não foi possível desta vez. No futuro próximo, eu acredito que sim. E que esta colaboração entre o Alentejo e a Abreu não vai parar por aqui. Muito obrigado e até já. A Abreu, como todos sabem, tem uma série de programas focados em Alentejo, desde viagens enogastronômicas, culturais, religiosas, qualquer tipo de hotelaria, 3, 4, 5 estrelas, hospedagens em palácios, em castelos, temos um pouco de tudo. Podemos organizar viagens para grupos, pequenos grupos, com motorista guia, viagens em que o cliente vai por conta própria, dirigindo o seu próprio carro. Temos também as tradicionais excursões em ônibus com os guias Abreu. Então, se alguém está pensando em viajar para o Alentejo, não deixe de procurar a Abreu, entre em contato conosco. Muito obrigado, pessoal.